brasileira, eu quero te apresentar ao Psicologia em Destaque School. O Psicologia em Destaque School, ele nasce a partir de um sonho de levar a prática clínica para a sala de aula dos psicólogos no Brasil. Em 5 anos de faculdade, eu não aprendi o que em 3 dias eu aprendi aqui na imersão. Realizadora, mágica, transformador, extraordinária, conexão, sucesso. O diferencial foi o momento da prática clínica dentro da clínica Psicologia em Destaque. Então isso foi o ponto alto, a gente pôde vivenciar de fato o momento de atendimento, a realidade da clínica do dia a dia, para além do espaço físico. A gente olhar para a gente também como criança, né, como uma pessoa que aceita a sua história e aceita como você chegou até onde você está hoje. Então isso para mim foi muito marcante. Essa questão emocional, né, porque como profissional a gente esquece muito que antes de ser psicólogo nós também temos uma criança interior, temos a nossa forma de lidar com os nossos conflitos, as nossas superações. Então isso para mim foi o mais marcante. Sem dúvida eu saio daqui transformada. E eu sempre acompanhei a Cacau, desde sempre, porque eu sou psicóloga infanto-juvenil e adulto também. Então, a mentoria me ajudou a enxergar o meu lado empreendedora, que eu não achava que existia. Eu aprendi a pensar em números, que eu não sabia o que era. Assim, o GPSI me ajudou muito, porque realmente criou um direcionamento para mim. Então, hoje eu tenho um dia na semana que eu dedico só para estudo. Só vem com prática clínica de resultado. E prática clínica de resultado vem com o ensino focado nessa prática. E esse é o maior objetivo do Psicologia em Destaque School. Queremos, com o Psicologia em Destaque School, preparar psicólogos para atenderem as demandas que chegam na clínica, se sentindo seguros e, de fato, mudar as suas vidas e dos seus pacientes. Vem comigo! Eu não sei o que vocês acham sobre fazer psicoterapia, mas no meu ponto de vista não existe nada mais lindo do que, como psicóloga, ter a oportunidade de ajudar as pessoas a encontrarem a melhor versão delas mesmas. O que faz ela mais feliz, a sua melhor versão, a melhorar as relações, a resolver problemas emaranhados, coisas que estavam mal resolvidas com os familiares ou dentro dela mesma. E eu acho que a magia da terapia está exatamente nesse ponto, da gente conseguir fazer com que o nosso paciente perceba o que está atrapalhando ele de evoluir e destravar isso para poder ser uma pessoa melhor e o que ele queria ser de fato. Porque muitas vezes a gente se vê numa situação, nossa, eu queria isso, eu queria aquilo, e não consegue se mobilizar, não sabe o que é que está atrapalhando. Problema todo mundo tem, coisas mal resolvidas todo mundo tem, e a terapia está aí para poder ajudar a gente a lidar e digerir tudo isso de uma forma mais natural, tranquila e harmoniosa. Porque não tem problema que não possa ser resolvido.
Boa no... Boa noite, sejam bem-vindos à quarta edição do nosso Aaron Beck Day, que nada mais é do que uma data comemorativa para honrar o legado do grandíssimo mestre Aaron Beck. E eu estou muito feliz de estar podendo fazer aqui a nossa quarta edição com vocês, tá, gente? Desse dia de honrar esse legado. Então, o que é esse dia especial? Na verdade, é uma data, né, que foi proposta pela Judith Beck. Um ano depois da morte do Aaron Beck, para honrar o legado dele, né, no primeiro ano após a morte. E aí, o que ela propôs, o que é que ela propõe, né, que ela começou a propor lá no Instituto Beck, era justamente que todas as pessoas ao redor do mundo pudessem fazer ações que honrassem o legado do mestre Aaron Beck, que também pudessem fazer ações de saúde mental na sua comunidade, para divulgar, para disseminar, para poder fazer o bem em relação à saúde mental, porque querendo ou não era o maior feito, o maior objetivo e propósito da vida do Aaron Beck, disseminar a TCC e as terceiras zonas e as TCCs, mas principalmente fortalecer os cuidados em saúde mental. Então, eu acho que esse é o objetivo principal do Aaron Beck Day, e é você promover algo de benéfico para a sociedade. Então, mesmo que timidamente a gente tem feito isso aqui no Psicologia em Destaque, esse é o quarto ano do Aaron Beck Day, da proposta do Aaron Beck Day, e é o quarto ano que a gente está trazendo essa aula, tá? Então, eu fiquei até meio perdida do que trazer para não ficar tão repetitivo em relação às outras aulas. E eu até sugiro que vocês assistam, tá? O Aaron Beck Day número um, ele foi muito bom. Eu falei um pouco sobre a trajetória do Beck. Trouxe várias informações importantes sobre a TCC. Sugiro que assistam. O 2 também, o 3 também. O 3 eu trouxe algumas coisas a mais da trajetória. Eu foquei mais no Aeroback 3 no ano passado, na TCC Infanto-Juvenil, tá? Então, eu falei muito sobre isso na aula bem longa. Acho que tem quase 2 horas de aula. Tá aqui no canal do YouTube, vocês podem assistir. E cada aula eu fui dando um tom. E eu fiquei pensando, caramba. Eu não quero falar de novo das fofocas da história da vida do Aaron Beck, porque eu já fiz muito isso, né? Um pouquinho em cada aula. Não quero falar mais de TCC infanto-juvenil, não quero mais falar de epistemologia, porque a gente já falou nesses outros Aaron Beck Days. Então hoje eu resolvi falar mais sobre TCC mesmo, prática clínica, algumas coisas que eu espero que, alguns insights que eu trago aqui te ajudem na tua rotina e a pensar um pouco mais sobre essa prática. Então, bem-vindo aqui, tá? Eu esqueci até de colocar um slide me apresentando. Se você é novo aqui no nosso canal, eu sou Ana Carla Gameleira, sou psicóloga clínica há 15 anos, tá? Eu atuo com a terapia cognitiva comportamental, com a terapia dos esquemas, que é a terceira onda em terapias cognitivas. Tenho uma clínica. Sou escritora, tenho diversos livros publicados e recursos, então vocês podem procurar aí no Google também. Sempre com base em TCC ou TE. O que mais sobre mim? Tenho 2 unidades de clínica aqui na cidade de Maceió, também dou mentoria de carreira para psicólogos que querem galgar novos caminhos. Então, eu acabo fazendo a minha parte em relação à saúde mental no meu dia a dia. E atendo também, né, gente? Então, essas são algumas. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa importante, eu esqueci de botar um slide, porque eu estava aqui supondo que todo mundo que está aqui me conhece, mas eu sei que pode ter alguém que está assistindo pela primeira vez. Então, bem-vindo e muito prazer, tá? Então, gente, o Aaron Beck, ele nasceu no dia 18 de junho, tá? Ele nasceu em Rhode Island, nos Estados Unidos, que é um estado mais friozinho, tá? Lá mais ao norte. E ele morou muito tempo na Filadélfia. Inclusive, quando eu tive a grande honra de, né, de ser aluna desse mestre, foi lá na Filadélfia, que é onde fica o Instituto Beck, tá? E ele é considerado o pai das TCCs, o pai das psicoterapias baseadas em evidência, uma vez que a terapia cognitivo-comportamental foi a primeira abordagem que começou a se propor a ser uma psicoterapia que fosse mensurável os resultados, tá? Então, ao mesmo ponto que no início eu recebia muitas críticas, que as pessoas diziam, TCC é uma receita de bolo, é um passo a passo, vocês querem empacotar os pacientes, né, num passo a passo. Acho que
era uma época que a psicanálise e a Gestalt também, né, elas dominavam muito, então a TCC recebeu muitas críticas nesse sentido. Só que, na verdade, era uma falta, era um medo do desconhecido também, e uma falta de interpretação. E eu acho que hoje, nos dias de hoje, é até difícil a gente pensar em não utilizar uma linha que seja baseada em evidência para tratar os nossos pacientes. Óbvio que intervenções de determinadas técnicas, né, vão ser sempre úteis, mas a gente precisa entender o que é que traz resultado para aquele paciente com ciência, porque afinal a gente precisa garantir um serviço de muita qualidade. E aí a gente fala muito do Beck dessa forma. Para você entender mais sobre o desenvolvimento da TCC, vou sugerir assistir essas aulas que eu falei, tá? E aí, gente, ao longo dos anos, né, a TCC acabou se tornando a psicoterapia mais amplamente praticada e fortemente pesquisada no mundo. Então, a gente consegue ter aí muitas pesquisas que comprovam a eficácia da TCC, ou também que começam a dizer, ó, aqui talvez a DBT vai funcionar melhor, aqui talvez a ACT vai funcionar melhor. Então, as pesquisas em TCC também vão mostrando muito isso. Lembrando que essas outras abordagens, elas surgem da TCC, que a TCC, elas são terceiras ondas que bebem um pouco ali da fonte, mas é como se fosse um aprimoramento ou um outro olhar para essas terapias cognitivas. Mas a TCC é uma abordagem muito consolidada, tá, gente? Então, eu recentemente tive a honra de participar de um evento promovido pelo nosso Conselho Regional de Psicologia aqui em Alagoas. E eu participei de uma mesa redonda falando sobre abordagens. E eu fui falar sobre o quê? Sobre TCC. E na mesa tinham profissionais incríveis de outras abordagens, mas uma das coisas que me chocou muito é que ainda existe um tabu muito grande e como se fosse uma briga de psicanálise com o TCC, falando que a TCC quer encaixar as pessoas, que, gente, umas visões tão antigas. E quando a gente pensa em modernidade, quando a gente pensa em psicoterapia baseada em evidências, em resultados, nossa, é tão diferente, é tão incrível eu não conseguir pensar em algo que possa realmente você ter certeza que vai fazer um efeito para o seu paciente, né? Então, eu acho importante a gente se abrir para conhecer, tá? E aqui eu trago uma frase célebre, né, de Aaron Beck, que é a forma que a gente pensa sobre um problema pode ser mais importante do que o próprio problema. Eu acho que isso aqui é uma frase que traz muito da essência da TCC, que não são as situações que nos causam sofrimento, e sim a nossa interpretação sobre tais situações. E isso aqui traz muito essa parte dos processos cognitivos que impactam como eu penso, como eu sinto e como eu reajo, que é base de TCC, com certeza, né, gente? E aí, eu queria abrir aqui também essa aula, antes da gente entrar no conteúdo um tiquinho mais técnico, ah, ou mais teórico, né? Coisas que eu aprendi com Aaron Beck. Como eu falei para vocês, eu tive a grande honra de estudar com esse mestre lá em 2012. Eu me formei no finalzinho de 2011. Em 2012 eu já fui para lá. E eu fiquei durante 11 meses fazendo vários cursos, porque lá eram módulos, sabe? Então eu fiquei lá um tempo fazendo bastante cursos. Essas fotos abaixo aqui são desse ano de 2012. E essa foto aqui acima foi do ano de 2016, que foi a última vez que eu tive a chance de escutar o Aaron Beck em vida. Que ele foi um grande mestre, super simpático, super produtivo, super humilde, pé no chão. Então, eu tenho essa impressão que as grandes pessoas que eu admiro geralmente têm características muito parecidas. Eu falo que são habilidades e valores pessoais que são importantes para os psicólogos. Inclusive, a gente fala muito sobre isso no modelo do Psicologia em Destaque, que a gente acredita que existem 6 pilares para garantir o sucesso aí profissional. A gente ensina muito nas nossas mentorias, nos nossos treinamentos, e o sexto pilar são as habilidades e valores pessoais, que é a gente tá bem com a gente mesmo, a gente ter autoconhecimento, a gente ser generoso. E eu percebo que grandes mestres geralmente compartilham características parecidas. E o Aaron Beck era uma pessoa, pelo menos nas oportunidades que eu tive de escutá-lo, muito humilde, muito pé no chão, muito simpático, muito aberto. E isso tudo é muito rico. Mas vamos lá. Algumas coisas que eu aprendi com eles que eu quero compartilhar com vocês, antes que a gente entre aqui um pouquinho nesse assunto que eu quero falar. Então, quanto mais a gente compartilha, mais a gente ganha e aprende. Então, eu sempre enxerguei o Aaron Beck como uma pessoa acessível, apesar, claro, de ser uma
mega pessoa famosa e potente e tal, mas eu acho que, pelo menos nos momentos que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, eu nunca ouvi dessa forma de se colocar nesse pedestal, por mais que a gente coloque. Gentileza é importante no nosso fazer, na nossa prática. O humor cai bem na terapia e nas relações, então a gente usar o humor, né, para se relacionar com as pessoas também pode ser legal. Humildade é uma das maiores qualidades de uma pessoa. A nossa essência é o que de fato conecta com as pessoas. O Aaron Beck foi o primeiro terapeuta ali a trazer a importância da relação terapêutica. E ele sempre falou que a relação terapêutica precisava ser aberta, que precisava ser construída junto ali no setting, porque a relação terapêutica também é importante. Ele já conseguia perceber que a relação terapêutica é importante no resultado do paciente de psicoterapia, tá? Então o Aromek começou a falar isso lá no final dos anos 50, né? E aí a gente hoje tem livros, a gente tem pesquisas que comprovam que a qualidade da relação terapêutica é um fator que ajuda bastante no processo, que conta muito. Inclusive, recomendo fortemente o livro da Aline Christensen, maravilhosa, que é sobre relação terapêutica, um livro da Artmed. E ela fala, é um livro ateórico, tá? Então fala, tem algumas abordagens lá, mas de forma geral ela traz a importância da relação terapêutica. E o Aaron Beck, ele foi um dos primeiros ali que deram essa ênfase total na relação terapêutica. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, eu escutava alguns professores falando assim: se você encontrar um paciente na rua, finge que não viu. Gente, eu tendo criança, adolescente, imagina eu olhar para o paciente e dizer: não posso falar com você, virar a cara e fingir que não vê. Isso é bizarro, né? Então, eu acho que é bem importante a gente pensar nisso aqui. É, Se uma pessoa e o paciente quer saber algo da nossa vida, talvez seja importante para a conexão. Então, isso aqui também tem a ver com relação terapêutica, com autorrevelação limitada, que às vezes pode ser muito importante no processo da terapia também. Esteja sempre aberto a aprender. A relação terapêutica é de suma importância, eu já falei isso, né? Investe em você e estimule os que estão perto de você para crescerem juntos. Então, invista, porque a partir do momento que você cresce, você ajuda todo mundo a crescer junto, né? Eu acho que isso também é legal. Seja generoso. A terapia sistêmica também pode agregar muito para quem trabalha com infância e adolescência. Isso aqui foi uma coisa que o Beck falou nessa última vez que eu tive a oportunidade de ouvir em 2016, falando muito para quem atendia criança e adolescente pensar muito nesse olhar sistêmico familiar. Ah, o Auerbach também falou muito sobre o futuro da TCC ser integrador com outras abordagens, então abrindo aí espaço para as abordagens de terceira onda e estude sempre, tá? Então essas aqui são lições que eu acabei aprendendo direto ou indiretamente dessa experiência. Mas vamos falar um pouquinho de manejo de sessão em TCC, tá, gente? Eu vou trazer aqui uma aulinha muito simples. Vocês vão ver que eu vou estar falando muito da minha experiência. E aulas mais técnicas, mais aprofundadas, você pode encontrar aqui no nosso canal e também na nossa plataforma de cursos de Psicologia em Destaque, tá? Quais são os erros comuns ao começar a atender a TCC e com a TCC e como evitá-los? Gente, na verdade, eu quero dizer para você, eu queria contar uma história. Como perder um paciente em uma sessão? Isso aconteceu comigo, com o meu primeiro paciente, e eu jamais vou esquecer. Eu me lembro que quando eu fui atender a primeira vez, gente, imagina, eu já tinha feito uma formação de um alto nível, né? Eu já tinha feito formação no Brasil também antes de ir, mas eu tava, tipo, doida para colocar tudo em prática, né? Que eu tava ali fervendo e tal. E eu me lembro que quando chegou meu primeiro paciente, eu fui lá, expliquei um bocado de coisa, psicoeduquei um bocado de coisa, e eu esqueci do essencial, que era me conectar genuinamente com aquele paciente, tá? Eu achei que eu estava arrasando e no fundo eu estava só assustando e perdi meu paciente que nunca mais voltou. E essa grande lição ficou para mim, eu quero dividir com vocês para vocês não cometerem o mesmo erro. Antes da gente querer mostrar resultado, antes da gente querer qualquer técnica, qualquer intervenção, aplicar qualquer coisa, fazer qualquer tipo de psicoeducação, a gente precisa se preocupar em escuta genuína, acolhimento e conexão. A terapia só acontece depois que isso estiver bem estabelecido. Então, um erro muito comum é a gente querer mostrar resultado, fazer e acontecer quando não é o tempo do paciente. A gente precisa saber entender qual de fato é o momento certo de fazer a intervenção certa, senão a gente pode queimar, perder uma intervenção ou perder até a vinculação em relação com aquele paciente. Então, isso tudo é importante da gente refletir, tá? É,
A gente fala muito na TCC, né, que do modelo base ali de pensamento que gera situação, que gera um pensamento, que gera um comportamento, que tem as emoções que são ativadas, que podem ter reações corporais ali, que tem um sistema de crença, a crença intermediária, a crença central, não, não, não. E aí todo mundo às vezes se confunde o que de fato é reestruturar um pensamento, o que é de fato uma reestruturação cognitiva. Quando a gente pensa num pensamento automático disfuncional e reestrutura esse pensamento de forma genuína, duradoura, que vai mexendo ali no sistema de crenças, a gente está conseguindo fazer uma reestruturação cognitiva. Reestruturação cognitiva não é só pensar feliz e ter pensamentos positivos. É a gente, de fato, conseguir estruturar a crença que dá base para esse funcionamento cognitivo e principalmente desse funcionamento de como eu me sinto. Então, a reestruturação cognitiva é quando a gente consegue mudar aos poucos essa crença e como essa crença faz a gente pensar e como essa crença faz a gente sentir e como essa crença faz a gente agir. É algo que leva tempo, não é em uma sessão, em uma intervenção. Você falou, você já parou para pensar desse lado? Vamos questionar esse pensamento. É algo que precisa de repetição para de fato ser reestruturado, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado nisso aí, para a gente ter certeza que a gente está conseguindo acolher e não reforçar ou não piorar aquelas crenças que o paciente está tendo, como eu fiz ali com o meu paciente que eu contei que eu perdi na primeira sessão. Então, é muito importante a gente começar a fazer a formulação de caso, a conceitualização cognitiva. Eu recomendo um livro para quem é da infância, que foi organizado pela Camila Volpato. Eu não me lembro quem é a outra pessoa que organizou, mas eu escrevi um capítulo, inclusive, para eles, que é só de formulação de casos na infância. Se você atende adultos, tem um mais antiguinho, que é o da. Não, eu tô com medo de falar o nome errado. Que é um clássico, mas ele tá mais antigo mesmo. Tô com medo de falar o nome errado, que faz tempo que eu não pego nele. Que é um da capa azul. Mas eu recomendo bem para quem é da infância esse da Camila, tá? Inclusive, eu acabei de lançar um livro agora em julho de 2025, que é de intervenções na infância com as sinopses, que eu organizei com a Manuela. E quase todos os casos lá também tem conceitualização, então ajuda a abrir esse olhar. Mas o foco não é só na conceitualização, é no tratamento, tá? Então, deixo sugestão desses dois livrinhos, desses três, na verdade. Então, é importante começar a formular o caso desde cedo. Algumas pessoas me perguntam assim: mas Cacau, eu preciso fazer a conceitualização de todos os casos? Ou qual o momento ideal de começar a conceitualizar? Você pode começar a conceitualizar desde a primeira sessão. O que a gente não tem certeza, a gente vai começar a criar hipóteses. Mesmo sem ter certeza, a gente já pode começar ali a ir montando a nossa conceitualização. Então, ela é o ponto-chave, ela é ali o nosso norte, o nosso guia no tratamento, tá? E a gente precisa também dar margem para a nossa criatividade e dar margem para a nossa flexibilidade enquanto terapeutas, para não viver só refém de técnica ou de recurso ou de protocolo. O protocolo ele é importante, mas eu costumo dizer que os protocolos que às vezes vão funcionar naquele ambulatório do teste ou que funcionou perfeitamente para o caso do livro, pode às vezes não encaixar 100% para o seu paciente. Então, às vezes, eu costumo dizer assim, quando a gente vê um protocolo em TCC, é legal a gente pensar em objetivos de sessão e não necessariamente em sessão 1, 2, 3. Por exemplo, eu escrevi um livro para sinopses que se chama 20 sessões para tratar ansiedade na infância. Só que no início do livro eu já digo, não pense em 20 sessões, pense em 20 objetivos. Porque pode ser que com aquele teu paciente você precise de mais sessões para fazer o que o livro diz que é em uma sessão. E tá tudo bem. Você vai ter em mente que é aquele objetivo. Então, a gente precisa também ter essa consciência e também dar margem para nossa criatividade para a gente poder brincar um pouco na técnica. A gente precisa, sim, de muita técnica. Cuidado com essa frase que eu coloquei. Cuidado para não virar refém da técnica. Mas quero que vocês tenham cuidado. A gente precisa de muita técnica. Só que a gente também pode dar espaço para a nossa flexibilidade e a nossa perícia clínica, tá? Isso aqui é até um dos conceitos de psicoterapia baseada em evidências, que a psicoterapia baseada em evidências significa o quê? Você considerar o que tem de maior evidência para aquela demanda que você está atendendo. Então, sei lá, um paciente com automutilação ou com ideação suicida. A gente sabe que a DBT tem resultados incríveis. Hoje é a primeira linha de recomendação.
E aí você sabe disso aqui, então você vai usar esse protocolo, né? Essa ideia, essa abordagem. E aí você percebe que às vezes seu paciente não está entrando tanto, não está conseguindo. Então a sua perícia clínica também pode determinar que talvez uma determinada abordagem diferente, ou que talvez usar alguma coisa criativa, que talvez mudar um pouco aqui pode funcionar. E também a gente levar em conta a questão cultural daquele paciente. São várias questões que a gente precisa levar em conta. Então é muito nesse sentido, tá? Na verdade, a TCC, ela é um modo de pensar na clínica. Ela vai guiando a cabeça do terapeuta como refletir. Então, é como se a gente sempre fosse levantar hipóteses desde a primeira sessão. Por isso que eu digo, a gente pode e deve começar a formular o caso desde o início, porque com pouca informação, a gente já pode começar a levantar um bocado de hipóteses. Hipótese, e se isso aqui faz sentido? Eu sempre falo para meus pacientes, eu tô viajando, isso aqui faz sentido para você? Será que isso aqui aconteceu por causa disso? A gente pode não ter certeza agora, mas juntos nós vamos descobrir, como se juntos fôssemos detetives para investigar o caso, tá? Então, até botei aqui, o terapeuta é como se fosse um cientista de hipóteses clínicas. A gente vai colocar várias hipóteses que a gente vai tentar comprovar ou não junto ali com o paciente, desafiando o pensamento, conhecendo as crenças, buscando, né, todas essas informações na própria história dele, em como ele reage hoje. Então, a gente precisa entender esse modelo, né? E as sessões em TCCs, elas também têm um passo a passozinho para ser feito na sessão, porque essa repetição, esse passo a passo pode trazer mais segurança, previsibilidade para o paciente durante a sessão. Então, isso aqui também é importante. E aí vem aquela questão que eu estava falando para vocês sobre flexibilidade e rigidez de técnica, né? Como que às vezes a gente quer fazer igualzinho tá ali no livro e não consegue, por isso que é importante a gente também ser flexível. E aí, gente, às vezes é importante a gente mudar a rota. Às vezes a gente monta um plano de sessão, um plano de intervenção perfeito e o paciente não consegue fazer nada na sessão. Ou às vezes você montou uma intervenção perfeita para aquela sessão e seu paciente chega com várias outras demandas naquele dia que você vai precisar mudar um pouco e focar. Então, às vezes a gente ter ali, né, uma carta na manga é importante, mas a gente também ter essa flexibilidade de entender que a sessão não precisa e nem deve ser 100% daquele jeito. Claro que você vai ter, eu costumo dizer assim, a gente não pode fazer a terapia de um lugar só da pessoa contar o que foi na semana dela. A gente precisa lembrar que a gente tem objetivos terapêuticos e que a gente tem um trabalho ali também a fazer além só. Claro que a gente vai escutar o que aconteceu na semana, eu não estou dizendo que não. Mas a gente também tem objetivos e a gente tem que sempre estar orientado para aqueles objetivos, qual a crença que você está trabalhando, qual a problemática que você está trabalhando. Porque senão você vai ficar só ali ouvindo, o que aconteceu essa semana? Tananã, tá? Então, é claro que vão ter semanas que vão estar um pouco mais desse movimento, mas a gente precisa lembrar sempre que a gente tem um objetivo e dar continuidade nesse objetivo na próxima sessão. Então, isso é importante também ter em mente. E aí, a conceitualização, ela é o coração do tratamento em TCC, tá? Ela é super importante, porque ela vai mostrar pra gente os porquês, os praquês, pra onde que as coisas vão, como que tá tudo acontecendo, vai mostrar todas essas conexões. E aí a gente precisa entender que a conceitualização, ela é super essencial no tratamento. Ela vai mostrar ali, ó, história de vida do paciente, principais demandas a gente vai preencher, vai colocar ali as crenças, todo o sistema de crença, todas as situações que estão acontecendo. Quando a gente atende criança e adolescente, também é importante conceitualizar os pais. Isso tudo vai fazendo toda essa diferença, com certeza, aí, no tratamento, no passo a passo e tudo mais. E aí, a gente precisa também pensar na TCC além do protocolo. E a gente ter essa escuta clínica viva e com método, né? Então, a gente não ficar só naquele roteiro muito seco de sessão. Lembrem-se, a terapia é algo relacional, existencial, é visceral. A gente precisa estar inteiro na sessão para se conectar com o nosso paciente, para genuinamente escutar ele, para a gente poder ter uma resposta afetiva que seja à altura da emoção que ele está tendo, né? Então, é permitido se emocionar com o seu paciente, é permitido. A gente sente na pele, gente. As sessões atravessam a gente, as sessões dos nossos pacientes, elas mexem com a gente também. Elas vão
ressoar na gente, vão atravessar a gente. Então é importante a gente entender isso. Isso traz a nossa sensibilidade também em relação ao vínculo. Então, como é importante a gente integrar vínculo, emoção ao modelo cognitivo, tá? Isso era uma das coisas que eu queria falar muito nesse Aaron Beck Day de hoje, porque eu fiquei muito chocada no evento que eu participei do CRP, das pessoas tendo uma imagem totalmente distorcida da TCC, aquela imagem que existia quando eu estava na faculdade, há 15 anos atrás. Parece que ela está voltando, e isso é distorção cognitiva, né? Então a gente precisa sempre estar olhando para o sofrimento antes da técnica, tá, gente? Ter uma escuta afetiva, mas claro que fazer uma análise sempre muito funcional do caso, tá? Então é misturar esse afeto com essa parte técnica do que eu vou ter que aplicar, do que eu vou ter que fazer com aquele paciente, tá? E aí eu quero jogar essa pergunta para vocês. Como que vocês podem transformar vidas? Como que eu posso transformar vidas? Como que nós podemos transformar vidas? Porque o Aaron Beck Day é sobre essa reflexão. Óbvio que o nosso fazer no dia a dia ali no consultório vai fazer com que a gente transforme vidas cotidianamente, rotineiramente. A gente está ali transformando as vidas dos nossos pacientes. Mas o objetivo do Aaron Beck Day é que a gente também pense fora da caixinha em poder transformar vidas através de outras atividades. Por exemplo, hoje eu estou fazendo essa aula para vocês, uma aula simples, uma aula mais de bate-papo, uma aula mais para honrar o legado do Beck, para a gente estar aqui conversando dessa importância. Mas, inclusive, eu tô achando, gente, que essa é a aula mais enxuta de Aaron Beck Day que eu tô fazendo, porque eu fiquei com tanto medo de ser repetitiva, que eu tô fazendo mais um bate-papo, uma coisa mais leve com vocês. As outras eu acho que vão ter informações sobre história de vida, sobre algumas outras coisas que eu acho que vocês vão se interessar também bastante em assistir. Recomendo, principalmente a última. Só que assim, gente, eu quero que vocês pensem além. Como que a gente pode servir a nossa sociedade? Tá? Será que eu posso fazer uma ação de saúde mental num asilo de idosos? Será que eu posso fazer uma ação de saúde mental com crianças? Será que eu posso fazer no meu bairro com os meus amigos? O objetivo do Aaron Beck Day é esse. É a gente levar essa conscientização de saúde mental em honra ao nome do Aaron Beck, tá? Então, seguindo os ensinamentos do Beck, né, que eu trouxe para vocês, eu tenho uma grande missão que são ajudar as pessoas a ficarem em paz com suas histórias. Essa é a missão, né, lá da clínica. E também ajudar profissionais a fazerem o mesmo com excelência na sua carreira. Então, eu tenho a missão de disseminar uma psicologia de alto padrão afetiva de resultados de base científica e que os profissionais também desfrutem de qualidade de vida. Então, foi por isso que eu quis fazer esse bate-papo hoje, mesmo que meio atropelado, não, isso está agendado na minha agenda sempre, né, desde quando foi lançado. Só que com tantas demandas do dia a dia, eu também não consegui planejar uma mega ação. Avisei ontem a aula que ia acontecer hoje, né? Mas não queria passar em branco o dia de hoje. E aí, pensando nisso, eu tenho a missão que é o Psicologia em Destaque School, né? Que a gente tem vários cursos, várias formações, várias opções de produtos. A gente tem formação em TCC infanto-juvenil, mentoria psi de destaque para carreira, né? Para quem quer montar a clínica, ou quem quer escalar seu negócio, ou quem quer montar um negócio digital, quem quer ajustar processos. A mentoria é incrível, tem transformado a vida de muitos psicólogos. Temos também o curso de TCC no TARI, que é incrível, né, de transtorno alimentar restritivo evitativo. Tem a imersão presencial, que é uma imersão totalmente prática, de prática clínica, de gestão de empreendedorismo e de valores e habilidades pessoais, que a gente faz uma parte bem emocional. Eu digo que é o retiro espiritual dos psicólogos, acho que é essencial na formação de todo mundo. Acho que se todo mundo tivesse a oportunidade de viver a imersão, ia ser um psicólogo muito transformado, que ela é muito potente. Temos formação de terapia do esquema na infância e adolescência e temos vários outros cursos, né? Cursos curtos, workshop de ansiedade, tem vários outros. Então, quero convidá-los para conhecer cada vez mais a essência do Psicologia em Destaque. E caso você queira conhecer mais a fundo algum desses cursos ou produtos e serviços que nós temos, deixa um recado aqui no YouTube ou me manda um direct lá no Instagram que eu vou adorar te conhecer, tá? Vamos continuar conectados. Psicologia em Destaque ou Instagram também do Psicologia em Destaque School, da clínica. Temos um podcast com várias aulas que você pode escutar também, tá? E é isso, gente. Foi um prazer estar aqui hoje batendo esse papo sobre TCC. Foi uma aulinha curtinha, rapidinha, só para poder não passar em branco. E eu convido vocês a assistirem as outras aulas, tá certo? Um beijo e até a próxima. Isso.